Quero hoje continuar a segunda parte da nossa mensagem. Você não pode falhar. Esse foi o tema da nossa mensagem. Você não pode falhar. E essa mensagem trata da história de Sansão. Eu quero só recapitular com você aquilo que já foi dito. Sansão, ele foi escolhido por Deus. A sua mãe era estéril e um anjo anunciou à sua mãe que ela iria engravidar e dar à luz a um menino cujo nome seria Sansão, e esse menino deveria ser consagrado ao Senhor. Ele deveria ser um nazireu, e como nazireu ele deveria se submeter ao voto de não cortar o seu cabelo, não tocar em animal morto e não beber bebida forte. E como a gente disse aqui, Sansão tinha tudo para ser um homem bem-sucedido. Ele tinha tudo para ser um homem abençoado, porque ele foi escolhido por Deus, como eu disse aqui. Ele foi gerado para um propósito. O Espírito do Senhor estava sobre a vida dele, mas o fato é que Sansão falhou. Falhou por quê? Porque, em primeiro lugar, ele foi irresponsável. Falamos sobre isso. A irresponsabilidade de Sansão. Ele não soube honrar os compromissos assumidos com Deus. Infelizmente, muitas pessoas na caminhada com o Senhor têm falhado por causa da irresponsabilidade. Não cumprem os seus votos para com o Senhor. Não obedecem à palavra de Deus. Pessoas que foram chamadas por Deus, separadas por Deus para cumprir um propósito, mas que infelizmente vivem brincando com Deus, vivem se envolvendo com coisas que são proibidas por Deus. Então Sansão foi, em primeiro lugar, irresponsável. Em segundo lugar, nós vimos que Sansão falhou porque ele foi ingrato. Ele era um camarada cumulado das bênçãos de Deus. Ele não era um indivíduo sem bênção, pelo contrário. Ele era um homem abençoado por Deus, mas ele não era agradecido. Por causa da sua ingratidão, ele falhou com Deus. E em terceiro lugar, Sansão, ele foi infiel. A infidelidade de Sansão levou ele a falhar com Deus. Na sua filosofia de vida, ele colocava a satisfação, os prazeres e a sua vontade acima da vontade de Deus. Por causa disso, ele falhou. Quantas pessoas irresponsáveis, quantas pessoas ingratas, não sabem valorizar as bênçãos de Deus, e até mesmo pessoas infiéis, que por essas atitudes têm falhado com o Senhor. E nesse momento eu quero orar com você, para dar continuidade a esse texto, compartilhando outras 3 lições. 3 lições que a gente percebe que percorreram a vida de Sansão, com as quais nós devemos aprender, para que a gente possa realmente ser abençoado por Deus, sermos pessoas vitoriosas. Paizinho querido, eu quero te agradecer por essa tarde muito especial. Nós estamos aqui diante da sua presença. Obrigado porque, diferente de muitas pessoas, nós acreditamos no Senhor, acreditamos na sua existência, acreditamos no seu amor e também acreditamos na intervenção do Senhor na nossa vida. Acreditamos que o Senhor fala com a gente e que o Senhor nos abençoa. Por isso, Deus, que não haja dúvida de que o Senhor existe, que nós estamos aqui no teu nome, que somos o seu servo, seus servos, ó Deus, que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte, cada pessoa seja tocada pelo Senhor de uma maneira sobrenatural. Ajuda-nos a aprender essas lições com a vida de Sansão, para que a gente não falhe como Sansão falhou. Em nome de Jesus, quero colocar minha vida nas tuas mãos. Me lava no teu sangue, me enche com a tua presença e flua, Senhor, por intermédio da minha vida. Glorifica o teu nome, cala o inferno, envergonha o inferno, e que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, destrua as obras do diabo e edifica, meu Deus, a obra do Senhor na vida de cada um de nós. Para a glória do teu nome nós oramos e assim te agradecemos, certos de que o Senhor sempre ouve
e responde a nossa oração. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, na primeira parte, nós vimos que Sansão falhou por sua irresponsabilidade, por sua ingratidão e por sua infidelidade. Na segunda parte dessa mensagem, eu quero mostrar para você o que aconteceu depois disso. Depois que veio a falha de Sansão, o que aconteceu depois da irresponsabilidade, da ingratidão e da infidelidade? No capítulo de número 16 do livro de Juízes, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 19, o texto nos diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Bom, a partir do versículo 4 do capítulo 16, fala que Sansão se afeiçoou a essa mulher chamada Dalila. Na segunda parte dessa lição, desse texto, nós aprendemos também 3 lições. Como eu disse, a primeira parte nos fala da irresponsabilidade, a ingratidão e a infidelidade de Sansão que levaram ele à falha. E eu quero mostrar 3 partes aqui também, nesse texto, que continua na vida de Sansão. E a primeira parte, eu a chamo de consequência. Ou seja, atitudes como irresponsabilidade, infidelidade e ingratidão, com certeza, trazem sobre si as suas consequências. A palavra de Deus diz que de Deus a gente não zomba, porque tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E é exatamente isso que a gente vê na vida de Sansão. Ele era um homem de muitas mulheres. Ele era um homem que não respeitava os princípios da palavra do Senhor, embora foi um homem tão abençoado por Deus, escolhido por Deus, e ele acabou caindo numa cilada. O diabo lhe armou uma cilada exatamente em cima da sua fraqueza. E eu quero dizer para você, você que vive justificando os seus pecados, dizendo que a carne é fraca, se prepare, porque baseado nas suas fraquezas, o diabo vem forjando uma cilada para você. Então é exatamente isso que a gente percebe. A consequência chegou na vida de Sansão, porque às vezes as pessoas elas vão cometendo falhas e falhas e falhas. Era interessante que depois que Sansão pecava, o Espírito do Senhor continuava sobre a vida dele, o poder de Deus continuava sobre a vida dele, a força continuava sobre a vida dele. E acho que Sansão pensou que nunca ele viveria as consequências dos seus pecados, até que chegou esse terrível dia na sua vida. Sansão ficou sem o seu cabelo, ficou sem mulher, ficou sem força, sem poder, ficou sem os olhos, ficou sem liberdade, sem Deus, sem família, envergonhado, ficou sem nada. Ele perdeu tudo. Essa foi a consequência. Perdeu tudo. Perdeu a presença de Deus. O texto diz que ele acordou, se levantou e disse que iria levantar-se contra os filisteus, mas ele não sabia que Deus não estava mais com ele. É triste isso. Outrora, pessoas que a presença de Deus estava com eles e agora já não está mais. Tem gente que acha que Deus o acompanha em todos os momentos da sua vida, mas ei, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus único,
ele precisa ser amado e respeitado. Você precisa vigiar nas suas atitudes, porque pode haver um momento na sua vida que a presença de Deus se vai. Cuidado com a irresponsabilidade, cuidado com a ingratidão, cuidado com a infidelidade, porque essas atitudes podem remover a presença de Deus da sua vida. Vigie. Então veio as consequências, ele caiu numa cilada. Sansão não era vítima dessa situação, ele era culpado, ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Com certeza, ele falhou, ele vacilou com Deus, e isso trouxe prejuízos para a sua própria vida. Agora ele estava acabado. Você imagina, vazaram seus olhos, aprisionaram ele. Aquilo que ele tanto gostava, mulheres, perdeu tudo. É aprisionado, cego, sem Deus, envergonhado, sem família, sem nada. Que humilhação. Se você ler o capítulo 16 todo, você vai perceber o que o inimigo fazia com Sansão. Sansão havia se tornado motivo de gozação, motivo de diversão para o inimigo. Quem sabe está acontecendo com você? Quem sabe você deixou de impor terror ao inferno e se tornou diversão do inimigo, se tornou motivo de chacota, de vergonha, de humilhação. Uma outra lição que eu aprendo aqui, eu a chamo de consciência. Ou seja, foi quando Sansão caiu em si. Primeiro a consequência. Com a consequência veio a consciência. Sansão cai em si. Sansão percebe que havia perdido a presença de Deus. Sansão percebe que havia perdido o poder de Deus, a unção, a força de Deus, aquele que o fazia vitorioso. Sansão entende que a sua vitória não vinha dele próprio, mas da presença de Deus que estava com ele. Aí vem a consciência. Ele cai em si. Ele chega à conclusão o quanto que ele havia errado com Deus. E quem sabe isso precisa acontecer com você. Mas será que é preciso chegar às consequências para que venha a consciência? Para que você se conscientize das suas falhas? Eu penso que nós precisamos ser sensíveis aos nossos erros. Sansão errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não deu a mínima para os seus erros. Ele brincava com isso, até que a consequência chegou. E aí que veio a consciência, talvez um pouco tarde na vida de Sansão.